Olá, aluno! Estamos em mais uma aula da nossa Escola de Princípios. Hoje nós estamos iniciando o módulo 8º. A disciplina é Dons Espirituais e o conteúdo de hoje é Batismo com o Espírito Santo. Eu sou a professora Mari e a nossa turma é a turma de domingo de manhã. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você, aonde você estivesse, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos estar orando e buscando a presença do Espírito Santo. Pai querido, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Derrama sobre as nossas vidas, Pai, sabedoria e discernimento. Visita cada coração de cada aluno que aqui nos assiste, nos ouve, que tem buscado e desejado aprender mais da Tua palavra. Hoje o nosso tema é um tema tão importante, tão sério e ao mesmo tempo tão gratificante de sabermos que nós estamos aptos e que nós possamos e que nós podemos ter a presença do Espírito Santo, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E por isso nessa aula, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha a derramar sobre cada coração que tem desejado intensamente ser cheio do teu Espírito, que ao terminar essa aula possa estar recebendo do Senhor esse batismo. No nome de Jesus, amém. Então, nossa aula de hoje é sobre batismo com o Espírito Santo. Então, hoje nós vamos aprender, o que é o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ele é algo muito importante na vida de todos nós. Quando nós decidimos seguir a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, descemos as águas, tudo ali começou um novo tempo, uma nova vida, um divisor de águas na nossa história. E o batismo no Espírito Santo são as consequências do nosso caminhar com Deus, nosso caminhar nesse novo trajeto de vida, que nós escolhemos. E o batismo com o Espírito Santo, ele nos traz crescimento e, consequentemente, maturidade. E isso está lá na palavra de Deus, em Joel 2, 28 a 29, fala sobre isso, fala sobre, ele já predizia a vinda do Espírito Santo, como seria a vinda do Espírito Santo, E, inclusive, no Novo Testamento, quando Jesus estava nessa terra, ele já anunciou aos discípulos. A gente encontra isso em Lucas 24, 49 e em Atos 1, 5. Nós encontramos essas passagens onde Jesus anunciava aos discípulos que estaria chegando o Consolador, que estaria chegando aquele que estaria conosco, que estaria nos auxiliando aqui nessa terra quando ele fosse para o céu. Naquela ocasião, em Lucas ali, quando Jesus estava com os discípulos, eles não entendiam ainda o que Jesus queria dizer com isso. E a gente vai aprender no decorrer desses minutos de aula que como eles viviam, como era a vida dos discípulos antes deles serem batizados pelo Espírito Santo, o comportamento deles, como era. E a gente vê nitidamente na palavra de Deus essa diferença. Por isso essa importância, de nós sermos batizados no Espírito Santo, de nós desejarmos ser batizados no Espírito Santo. Amém? Então, dando seguimento ali na aula, nós também existem outras passagens ali que nós podemos ver o agir do Espírito Santo na vida dos discípulos. Depois nós temos em Atos 2, 1, 4, quando os discípulos eles foram revestidos de poder, no momento que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Aqui nessa passagem ali fala da época é o momento de Pentecostes, é aquilo que a gente sempre aprende já desde o início, quando nós começamos a ter os primeiros entendimentos da palavra de Deus. A gente ouve sobre essa passagem, que estavam 120
pessoas no mesmo local ali, buscando intensamente a presença de Deus, e até que do alto, né, desceu línguas de fogo, e cada um recebeu uma língua de fogo, foi tomado de uma forma tão intensa, que começaram ali mesmo a falar outras línguas, e foram totalmente cheios. E naquele dia, né, no posterior àquele momento daquele batismo, nunca mais os discípulos foram iguais. Né? Nunca mais eles viveram aquilo que eles viviam. Realmente eles entenderam, né, o que Jesus estava falando quando ele anunciava, né, no momento em que ele estava aqui nessa terra, quando ele anunciava a existência do Espírito Santo. E nós podemos definir, então, o batismo com o Espírito Santo em uma experiência enviada por Jesus Cristo a todos nós, né? E isso o próprio João Batista, em Lucas 3,16, já falava, já trouxe essa definição do que era o batismo com o Espírito Santo. E ele mesmo falou que ele batizava com água, mas viria alguém que iria batizar com fogo. Então, quando João Batista se referia a essa passagem, falava dessa forma, ele estava dizendo que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que é com Jesus Cristo. Não é com homens, não é com pessoas, não é com profetas, mas é por meio de Jesus Cristo, né? E isso está bem claro ali, então, para nós entendermos a diferença, né, do batismo das águas, que nós já fomos todos batizados, e agora nós buscamos esse batismo, né, com o Espírito Santo. Então, ela é uma experiência única, é uma experiência particular, né? Ele acontece com todo aquele que crê e deseja ser batizado, né? Ele se mostrando disposto a buscar por meio da oração e da consagração a Deus. Então, esses são alguns dos requisitos, algumas das formas, né, dos meios para que nós possamos alcançar esse batismo. Assim como os discípulos estavam, né, reunidos naquele local, como relata em Atos 1, né, estavam 120 reunidos, e se for continuar lendo as passagens anteriores a esse evento, a gente entende e vê que eles estavam muito tempo ali presentes, muito tempo se consagrando a Deus, muito tempo realmente buscando a presença de Deus. Então, até que do alto, né, o Senhor ouviu e o Senhor os concedeu o que eles estavam buscando. Então, nós precisamos desejar isso, o primeiro passo. Segundo, nós precisamos buscar, né, por meio da oração intensa, da oração permanente, contínua, não desistir enquanto não receber, e a consagração a Deus, né? Então, isso também são passos para que nós possamos ter e viver e experimentar essa experiência, né, que é tão importante e que faz a vida nossa como cristão mudar de forma sobrenatural. Então, quando nós passamos pelo batismo com o Espírito Santo, nós recebemos um revestimento de poder que visa nos capacitar, né? E nesse momento que nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos esse revestimento de poder, nos capacitando. E isso nós podemos ser a testemunha de Jesus nesta terra, como o Senhor sempre nos fala, que nós devemos ser testemunhas dele nessa terra. E a realizar a obra de Deus, né, no poder e na virtude do Espírito Santo, que é o que diz em Atos 8. Então, toda essa capacitação, toda a transformação da nossa vida, nós sermos testemunhos vivos de Jesus Cristo nesta terra, nós realizarmos boas obras que nós já aprendemos no início da nossa aula, da nossa escola, né? Tudo isso, quem nos capacita, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Então fica tudo mais fácil quando nós somos batizados com Ele. E aí esse processo ele se torna muito mais intenso. Amém? Então é uma experiência necessária para a nossa vida. Né? Se você que me ouve não teve ainda esse batismo, não foi ainda batizado com o Espírito Santo, deseje hoje, nesse momento, busque ao Senhor, fale com Deus e diga: eu quero ser batizado, eu quero experimentar
a viver essa experiência com o Senhor. Busque que o Senhor concederá o desejo do seu coração e você vai ver que a sua vida ela vai ser transformada, né? E tudo aquilo que tem sido difícil para você nesse momento pode se tornar, né, muito mais leve, porque você não estará, né, sozinho, você não se sentirá mais sozinho, que você foi batizado, você foi cheio, né, da presença do Senhor, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele opera basicamente em 4 áreas da vida do crente, né, da nossa vida, daquele que recebe o batismo do Espírito Santo. E a primeira área que opera é o Espírito Santo, ele nos capacita a viver em unidade. Em Atos 2,48 fala isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos essa capacitação de viver em unidade, né? Nós conseguimos estar sempre cultuando a Deus no templo, na igreja, cuidando, ministrando, fazendo parte de ministérios, fazendo parte de GRs, andando sempre junto, porque o Senhor, o Espírito Santo tem nos capacitado e tem derramado sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, um entendimento de nós vivermos em unidade, né? Sem maledicência, sem fofoca, sem intriga, sem nada disso, para que aquela unidade do corpo de Cristo permaneça sempre pura, limpa e perfeita, né? Então isso é operação, né? Isso é aquilo que acontece com o mundo, com a vida de todo cristão quando ele é batizado. Então ele acaba sendo um agente de unidade, né? De buscar a unidade e não de fazer a divisão, a discórdia. Também o segundo passo, a segunda área, o Espírito Santo nos capacita a orar. Muitas vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente, não tenho tempo de orar. Muitas pessoas a gente ouve falar que não gosta de orar ou que não tem o hábito de orar. Então, muitas vezes isso pode estar acontecendo porque ainda a pessoa não teve essa experiência com o batismo, né, do Espírito Santo por meio de Jesus. Então, quando isso acontece, ele nos capacita a orar, ele nos dá sabedoria para orar, para falar as palavras certas, para interceder de forma correta. E isso está escrito em Lucas 22:46, quando fala que quando Jesus, ele questionando os discípulos que estavam com ele no Getsêmani, ele falou, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui foi nos momentos onde Jesus pediu para que os discípulos orassem, e em 3 ocasiões que Jesus estava no Getsêmani, orando, quando ele descia para ver os discípulos, ele encontrava os discípulos dormindo. Então, esse tempo aqui que aconteceu, relatado em Lucas 22:46, os discípulos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então, dá para ver o comportamento deles como era, né? Então, eles não conseguiam nem ficar nem um pouco, nem uma hora, nem um momento ali, né, orando. E no momento que eles foram cheios do Espírito Santo, a partir, né, da ocorrência ali em Atos 1:4, que fala sobre o derramar do Espírito Santo, o momento de Pentecostes, ali onde o Espírito Santo se derramou no meio daqueles 120, a partir daquele momento os discípulos já começaram a ter uma vida diferente. E aí em Atos 2:42 relata que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? E depois em Romanos 8:26 também fala assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, dessa mesma forma que em Romanos, Paulo, né, ele já tinha entendimento, né, que o que era, qual a importância, a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente vê um antes e um depois, né, na vida dos discípulos,
um antes do batismo e um depois com o batismo com o Espírito Santo. E o terceiro ponto é o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, né? Então aqui também relata em Atos 5, 40 e 42, ele fala que chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e na casa, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Aqui relata que, diante de todas as dificuldades que os discípulos enfrentaram, a partir do momento em que, né, o Espírito Santo desceu sobre eles e sobre a terra, e Jesus subiu aos céus, no momento, né, que ele se ressuscitou, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e cumpriram o ID, né, caminharam até os confins da terra, levando a palavra do Senhor e evangelizando para que as pessoas elas se rendessem ao Senhor Jesus, né, e reconhecessem realmente que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. E aí, durante todo esse processo, todo esse caminhar deles, eles passaram por diversos lugares onde eram proibidos eles falarem de Cristo, onde eles sofriam, onde foram torturados, onde foram presos, amarrados, né, passaram por muito sofrimento. E mesmo assim eles se regozijavam, eles saíam felizes, né, mesmo por terem sofrido essas afrontas, porque eles sabiam que eles tinham sofrido isso no nome de Jesus. Então eles estavam testemunhando, né, o nome de Jesus e tudo que Jesus era. Então olha a diferença, né? Mesmo assim eles não eram intimidados, eles não sofriam, eles não ficavam com medo, eles eram ousados a tal ponto de continuar, né, sem cessar, ensinando e pregando a palavra de Jesus Cristo a todos os lugares onde eles iam. E o quarto ponto, o Espírito Santo é quem nos capacita a não negar Jesus, que isso também é uma consequência, né, do testemunho nosso de Cristo nessa terra. E o Evangelho de Marcos conta que após a prisão de Jesus, os discípulos fugiram. Então aqui também relata a história dos discípulos antes, né, do batismo com o Espírito Santo e as atitudes dos discípulos após o batismo com o Espírito Santo. Então, quando eles não haviam ainda sido batizados com o Espírito Santo, no processo em que Jesus estava sendo preso, todo o processo da cruz, eles fugiram quando Jesus foi preso, e todos, né, até ali negaram Jesus, não disseram que não conheciam Jesus. E em Atos, a partir, né, de Pentecostes, você vê a diferença do comportamento deles. E eles continuavam ali, é relatado em Atos, que então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, até o cumprimento do dia de Pentecostes. Então é ali quando eles foram cheios do Espírito Santo, que está esse relato em Atos 1, 12 a 14. Então você vê a diferença de como eles estavam, né, a partir do momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo. E as consequências desse batismo na nossa vida, né? O que acontece? Como a gente viu até agora, na vida dos discípulos ocorreram várias mudanças, né? Depois de Pentecostes, depois daquele divisor de águas. E na vida nossa como cristão, hoje, na nossa atualidade, na nossa vida diária, também ocorrem mudanças semelhantes, né? Então, muitas vezes, antes nós não tínhamos a coragem, a audácia de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro do nosso relacionamento, né?
E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, tudo se torna diferente. As nossas atitudes, aquilo que nós fazíamos antes, nós não conseguimos mais fazer. Nós já não conseguimos mais ser aquela mesma pessoa, né? Então isso acontece conosco também. Não só com os discípulos do passado, mas conosco hoje também. Porque o mesmo Espírito, o mesmo poder que operou lá em Pentecostes é o mesmo Espírito e o mesmo poder que opera na nossa vida hoje, né? Porque Deus, ele disse que ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã. Então, o mesmo poder que operava, opera e continuará operando. Amém? Na nossa vida, né? Então, o batismo no Espírito Santo, ele traz consigo a maturidade espiritual. Ela amplia a visão do mundo espiritual para nós e nos capacita a sermos testemunha de Cristo. Isso está em Atos 1:8, né? Depois você pode ler lá. E o batismo no Espírito Santo, ele é um combustível que move a igreja, né? A igreja limpa, a igreja santa, a igreja unida, a igreja que cresce, a igreja que frutifica, a igreja que cresce assim, em membros, cresce em salvação de vidas, sabe? Em pessoas, em cristãos mesmo, em membros mesmo dentro da igreja, sendo transformados, tendo seu caráter revestido, né? Tendo seu caráter transformado de acordo com a palavra do Senhor. A gente vê testemunhos de pessoas que eram uma coisa e aí com o passar do tempo se transformaram totalmente em pessoas do bem, pessoas com caráter, né, de Jesus. Então tudo isso a gente vê, tudo isso é o batismo no Espírito Santo, que ele faz com que a igreja ela se torne, né, tão frutífera, tão desenvolvida, e os membros dentro dela, que somos nós cristãos, né, cada um de nós somos cada vez mais há um crescimento maior ainda na nossa vida, né, através da aquisição da maturidade espiritual. Então isso é muito importante, é muito sério, e a gente não pode dar bobeira, né, de achar que a gente não merece, ou não estamos aptos a sermos batizados com o Espírito Santo. E até tem uma passagem ali em Efésios 5:18 que fala, né, que quem é batizado e se deixa encher pelo Espírito Santo, ele passa a manifestar o caráter de Deus, ele passa a manifestar a abundância da graça, né? Então, o que significa isso? Ele passa a amar sem ser amado, perdoar sem restrições e a doar com liberalidade, né? São exemplos. Então, isso é algo que não depende, né? Como a gente tem aprendido, sobre o perdão, sobre amar, sobre se doar, né? Que a gente acaba se doando sem buscar algo em troca. A gente perdoa mesmo se aquela pessoa nos ofendeu, nos magoou, mesmo se aquela pessoa não nos perdoou, né? Então a gente dá esse passo. Aquilo que Jesus ensinou, né? Que você dê a outra face. Então basicamente você dar a outra face, né? E além disso é essa capacitação, né? Essa transformação do caráter nosso no caráter de Cristo. E as condições para que isso aconteça. Então, como nós precisamos estar, né, para que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo. Na palavra de Deus, em Atos 5:32, fala que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para que isso aconteça, obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer aquilo que Jesus tem nos ensinado e orientado, né? A segunda condição, nós precisamos desejar, ter sede, né? Ter sede, ter desejo por sermos batizados, que aí está em João 7:37 e 39. E a terceira condição é nós buscarmos com perseverança, é a gente permanecer firme, não importa se for levar um dia, se for levar 2 dias, se for levar alguns anos. Nós temos que continuar buscando, desejando sermos batizados pelo Espírito Santo perseverantemente, né? Então ali também fala na palavra de Deus em Lucas 11:13 e em Atos 1:4. E
o outro tópico da condição é confiar que nós vamos receber. Nós temos certeza, através da fé no nosso coração, que no momento certo nós receberemos esse batismo. Amém? Então, essas são as condições para que nós possamos ser batizados, né? E uma coisa que nós temos que fazer uma distinção ali, um esclarecimento, é sobre essa questão que o batismo com o Espírito Santo é para todo o cristão. Então, todo cristão em comunhão com Deus, com a igreja, não é apenas para alguns. Então, é para todos aqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja. Eles podem ser batizados pelo Espírito Santo, porque o Senhor Jesus derramará, né, esse batismo sobre a vida deles. E aqui existem umas diferenças que eu gostaria de trazer para vocês. O batismo nas águas, que é aquele que a gente faz na igreja, a cada tempo, a cada campanha, e o batismo no Espírito Santo é o que a gente está aprendendo hoje nessa aula. Então, o batizador, no batismo das águas, é o pastor, né? É o pastor, é o apóstolo, aquele que o Senhor, né, instituiu ali como nossa liderança terrena, para que nós possamos ser batizados. E o batismo no Espírito Santo, ele é o batizador é Jesus Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo não é por homens, é por Cristo. Amém? O elemento do batismo nas águas é a água. O elemento no batismo no Espírito Santo é o fogo do Espírito Santo. É aquilo que foi relatado lá em Atos, que do céu desceu línguas de fogo, e cada um que estava sentado ali em unidade foi tomado por uma língua de fogo. Então, isso nós precisamos ter essa diferença. Sabemos que o batismo no Espírito Santo é o batismo do fogo do Espírito Santo. O batismo nas águas é a água, elemento, né? E ali o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, o batizado é a pessoa, né? Então é nós, o cristão, aquele que decidiu isso. E o batismo nas águas, ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando o pastor, ele não pede pra gente ali, ele nos batiza. Então, eu vos batizo, você confessa o Senhor Jesus como Senhor único, Senhor de sua vida e tal. Então, eu vos batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você desce as águas e, né, e surge nova criatura. E no batismo do Espírito Santo é em nome de Jesus Cristo, né? Então, é isso que nós temos que ter a diferença no nosso coração e no nosso entendimento. E a importância disso tudo, de nós ser cheios do Espírito Santo, é ser cheio de Deus, e assim nós podemos cumprir o propósito de Deus nessa terra, através da nossa vida e na nossa vida, né? A gente sabe que nós temos um propósito para ganhar pessoas, propósito para expandir o reino de Deus através da nossa vida, mas também nós temos o propósito próprio da nossa vida, que o Senhor nos colocou nesse mundo para que promessas dele fossem cumpridas na nossa vida, que nós tivéssemos um propósito, e também através da nossa vida outras pessoas, né, serão abençoadas. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso é mais fácil, isso é possível, né, de ser cumprido. Então, nós passamos a ser pessoas úteis à nossa família, à nossa igreja, à nossa sociedade, ao reino de Deus, né? E ali nós podemos manifestar o caráter do Espírito Santo em nossa vida. Então, essa é a importância. Essa é a importância de nós buscarmos e desejarmos sermos batizados com o Espírito Santo. E aí, para finalizar nossa aula, como e por que ministrar o batismo com o Espírito Santo, né? As pessoas que ainda não são batizadas, elas devem desejar, como nós aprendemos no início, desejar, buscar incessantemente para receber o batismo com o Espírito Santo, né? A gente precisa
a gente precisa estar consciente da importância desse batismo. Então, com essa aula hoje, eu creio no nome de Jesus que você, aluno, você hoje está consciente da importância de ser batizado com o Espírito Santo, né? E eu creio mais ainda que o Senhor nessa noite, Ele está derramando sobre o seu coração um desejo mais forte, mais ardente, de você querer experimentar essa experiência com o Espírito Santo através do batismo. Então, essa é a importância, é isso que precisa ser gerado dentro do seu coração nessa noite, nessa manhã, nesse dia, nessa aula, né? E o que ministra esse batismo, ele deve ensinar aos que vão ser batizados a pedirem. Então, você, né, que me ouve nessa aula e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, peça a Ele nessa noite, nessa manhã, né? Ao terminar ou concluir essa aula, busque, tire um tempo com o Espírito Santo, faça como os discípulos fizeram lá naquele tabernáculo, naquele local onde eles estavam, né? E ali ali eles desejaram ardentemente serem batizados pelo Espírito Santo, ter uma experiência totalmente transformadora. Então você também precisa pedir, peça insistentemente, não desista, não fique achando que vai acontecer agora de repente, né? Tudo tem um tempo. Se prepare, se capacite, conserte algumas áreas da sua vida que ainda você possa estar vendo que elas não estão de acordo com a palavra do Senhor. Conserte, coloque diante do Senhor, peça perdão, né? Liberte-se de mágoas, de falta de perdão, liberte-se de sentimentos, né, que não edificam a sua vida. E busca, né, se colocar como um vaso ornado, como um vaso preparado diante do Senhor. Peça a Ele, né, para que você possa estar ali tendo todas as condições para que isso aconteça. E confia que você é capaz, que você tem condições de receber, né, o batismo do Espírito Santo, porque Jesus disse que é para todos aqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja. Então você, né, pode e pode estar sim, você pode sim experimentar esse batismo, essa experiência sobrenatural com Deus, né, através do Espírito Santo. E aí para você receber essa plenitude do Espírito Santo, você deve se deixar ser envolvido por Ele, né? Você tem que se abrir o seu coração, sabe? Buscar acreditar e aumentar a sua fé de forma sobrenatural. E eu creio no nome de Jesus que muito em breve, ou até mesmo, né, no passado, até mesmo neste momento, o Espírito Santo ele pode estar te batizando, você pode estar agora recebendo, né, o batismo do Espírito Santo, e a sua vida ser, a partir deste momento, uma nova vida, um novo tempo, e tudo se fará novo, né, em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada por você que assistiu, que ouviu essa aula até agora. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você saia daqui dessa aula com entendimento da importância que é você buscar e desejar ser batizado. Que o Espírito Santo ele possa te proporcionar essa experiência sobrenatural, que você possa nesse momento estar recebendo o batismo com o fogo do Espírito Santo, você possa receber e ter a sua vida transformada, assim como aconteceu com os discípulos, que foram cheios do Espírito Santo, de tal forma que testemunharam a presença e o poder, a manifestação do poder de Jesus Cristo nessa terra, que foram grandes testemunhas, tão grandes testemunhas que hoje, na nossa geração, nós estamos vivendo e experimentando grandes coisas com Jesus por meio, né, desses discípulos, através desses discípulos que foram ousados, que não desistiram, permaneceram firmes, e lá naquele momento em Pentecostes eles foram cheios, incendiados pelo poder do Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, porque
eles não desistirem, permaneceram firmes. Que nossa geração, que nós, nesse momento, possamos também ser como esses discípulos, a não desistir, a confiarmos e permanecermos firmes e sermos batizados com o fogo do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir nessa geração o nosso propósito e o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, aluno. Até a próxima aula.